Olá, bom dia. Para quem ainda não me conhece, eu sou Claudiano Neto, sou professor da disciplina de empreendedorismo da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e é nessa nossa terceira videoaula. Nas aulas passadas, a gente conversou um pouco sobre as características do empreendedorismo, alguns conceitos, alguns aspectos que são alinhados ao que nós entendemos e o que geralmente a gente pensa sobre um empreendedor. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre alguns dos ambientes em que esse empreendedorismo ele ocorre. E, de certa forma, isso é importante para que você possa entender um pouco mais do contexto em que um empreendedorismo pode estar situado. Assim. Quando eu falo em contexto, não é contextos mais macros. Assim. Bom, a gente conversou na aula passada sobre um conceito relacionado à inovação, ou seja, a criação de algo novo que agrega valor, que agrega bem-estar, que proporciona mudança na qualidade de vida das pessoas. E nós entendemos como isso é importante para as diferentes formas de se viver assim. A gente percebeu que algumas mudanças podem variar depender do contexto onde a pessoa vive e pode estar vinculada ou limitada por um espaço físico, como não, pode também ser nas fronteiras da internet, onde na realidade nós não temos fronteiras muito claras assim. Em países livres e democráticos, essas fronteiras são realmente invisíveis. Mas a gente falou sobre essa inovação porque ela é o cerne principal do empreendedorismo. E a gente entende que a inovação, de certa forma, ela gravita sobre uma esfera de possibilidades que remete à informação, à comunicação, à distribuição, aspectos da própria tecnologia e algumas questões relacionadas a novos conceitos. Assim. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Mas a gente entendeu que inovação ela é o motor da atividade empreendedora, ou seja, é o foco propulsor. Porém, a gente percebeu que nem toda atividade empreendedora ela de fato inova. Ela pode simplesmente ser o provimento de algum serviço ou atividade que existe em outros lugares, mas que naquele local onde você está tentando inserir sua atividade ainda não existe. Por esse motivo, você entende ali como uma janela de oportunidade. Ou seja, não há uma inovação, há simplesmente um provimento de uma atividade que até então não havia sido ofertada. Bom, a gente entende então que essa novidade, essa inovação, melhor dizendo, ela é um conjunto dessas possibilidades, dessas novidades tecnológicas que são geradas a partir de produtos que você desenvolve. E, em geral, a gente tende a pensar em inovação do ponto de vista de um produto acabado. Mas a inovação também pode vir através de um processo. Então, por exemplo, vocês talvez não vão lembrar, mas assim, agora você tem o Spotify, que é esse agregador de músicas que você pode baixar e ouvir na forma de streaming, né? Baixar e ouvir músicas de qualquer artista que você deseja, você faz o pagamento por uma conta premium e aí você consegue usar com mais detalhes, com mais riqueza do menu do catálogo de músicas. Mas também tem uma conta gratuita que você consegue acessar com limitação os recursos que estão ali presentes. O que o Spotify faz? Permite que você ouça música, conteúdo de outros artistas pelo seu celular. Como é que a gente fazia antigamente para ouvir música? Bom, você comprava, quem é um pouco mais velho comprava disco, depois inventou o cassete, a fita cassete, e passado um tempo a gente começou a baixar a música da internet, a chamada MP3. Ou seja, para ouvir música, que é o produto desenvolvido pelo artista, a gente usava o formato de compressão de arquivos chamado MP3. Baixava isso ilegalmente na internet e ouvia em casa. A mudança, a inovação no processo fez o seguinte: você não precisa mais baixar o arquivo para o seu computador, ocupar espaço da memória desse computador. Você pode usar o sistema de streaming desenvolvido por esses agregadores de podcast, por exemplo. Você vai ouvir a música no seu celular, mas não necessariamente você vai estar baixando esse arquivo para o seu celular. Essa foi uma grande inovação em termos de processo. Ou, por exemplo, você pode pensar uma outra alternativa. Até bem pouco tempo atrás, eu tinha um exemplo da telefonia móvel. A gente não tinha celular. O pessoal usava telefone com fio. Depois passou a ter celulares, certo? E a gente passou a desenvolver
mecanismos de tornar esse celular mais barato. A gente sabe que no Brasil o setor de telecomunicações ele se desenvolveu muito rapidamente depois das privatizações, sendo bom ou ruim, não é mérito da questão aqui, a gente está analisando o processo. Com o advento das privatizações e a mudança dessas estruturas de mercado, a gente passou a perceber que houve uma maior oferta de alguns serviços, como, por exemplo, celulares pré-pagos. Você tinha um celular pós-pago e agora você passou a ter um celular pré-pago, que nada mais era do que você colocar um valor de antemão para usar celular, o chamado crédito. Ainda temos isso. Então, essa foi uma mudança também, foi uma inovação em processo que, de tal forma, repercutiu na produção desses serviços, na sua venda e obviamente, para chegar à venda na sua apresentação. Então, a inovação ela é possivelmente o centro desse ambiente do empreendedor. Então, não à toa, é um dos aspectos mais importantes que nós temos sobre ele. No entanto, nós também temos um aspecto da comunicação. Poxa vida, cada cultura tem, de certa forma, uma maneira de estabelecer suas relações de comunicação, através da fala, através da escrita. Em alguns meios, o e-mail, por exemplo, é uma das formas mais usuais de comunicação, sobretudo em grandes empresas, corporações ou qualquer instituição ou organização que deseja deixar o registro de uma comunicação para que se possa provar o que foi conversado, o que foi tratado. Com o e-mail, nós mudamos muito os costumes, de certa forma, porque permite o estreitamento dessas comunicações, deixando lastro de provas sobre o que está sendo falado. Uma ligação teria que ser gravada para que se possa ser atestado o que foi discutido. Um e-mail ao registro ali, que pode ser baixado, pode ser realizado um backup. Ou seja, essa maneira de comunicação permitiu que os processos empreendedorísticos permitissem ou pudesse, de certa forma, ser lastreado. E não é só essa questão, há muitos outros produtos e engenhos tecnológicos que permitem isso. A questão é, com esses adventos, com esse advento dessa tecnologia criada, a gente passa a ter uma maior rapidez na comunicação e permite que nós tenhamos uma redução dos custos como alternativa da comunicação. Porque para você usar o celular, você tem que pagar seja crédito, pré-pago, ou uma conta, um pós-pago. Há algum tempo atrás isso era ainda mais caro. Ligações a longa distância, essas ligações que você liga para DDDs diferentes ou para outros países, são ligações tarifadas e geralmente são muito caras ou eram muito caras. Até antes disso, era ainda mais caro. Com o advento do e-mail, essa comunicação pode ser feita de maneira mais fácil, mais rápida, com algumas limitações da escrita, obviamente, mas tornaram-se mais baratas. Com a melhoria dos canais de internet, a gente passou a ter agora a possibilidade de se comunicar com ligações via web, ou seja, as videochamadas, chamadas de WhatsApp ou Skype, ou seja, chamadas sem custo. O custo, obviamente, está na internet que você está pagando, mas você dilui isso pelas muitas ligações que você faz. Então, nós passamos a ter, de certa forma, a comunicação sendo possibilitada pela maior rapidez do sistema que está sendo envolvido e a redução dos custos. Então, você passa a entender que a inovação surge também nesse contexto de comunicação. E a comunicação pressupõe a existência de informação. Então, há alternativas novas que você pode usar para buscar essas informações. A dela, hoje, a mais buscada, obviamente, é a internet. Mas nós entendemos que a nossa família, os mais velhos, buscavam na Barça, que é uma enciclopédia muito famosa. Outros buscavam em livros, mas hoje, certamente, a busca na internet, o seu sinônimo é o Google, ou seja, o motor de busca. O Google não se resume só a um motor de busca, mas ele é principalmente um grande motor de busca. Então, há um verbo hoje que você usa para a pesquisa na internet, que é googlar. Em inglês fala Google, simplesmente eu busquei no Google. Então, o Google ou os motores de buscar, os buscadores de informação na internet passaram a ser uma das principais fontes de informação, se não a principal fonte de informação rápida para os empreendedores ou para qualquer pessoa, em verdade. Mas também nós tivemos uma proliferação de canais de televisão, tanto abertos como pagos, sobretudo os canais pagos para quem pode pagar por eles. Então você passa a poder acompanhar as informações em tempo real, você não espera mais o jornal impresso, que ainda existe, mas
Você não espera a revista quinzenal, semanal. Todos esses materiais passaram a ser agora digitalizados. Então, vocês têm a oportunidade, a possibilidade de consultá-los na internet. Ou seja, a internet foi um grande avanço para a comunicação e permitir que essa informação chegue e possa se descobrir mais sobre a inovação. Mas também a inovação ela pressupõe a possibilidade de distribuição. Essa imagem na tela não está tão muito boa, mas nas colunas você tem fornecedores, você tem a gestão de armazenamento, você tem a gestão de estoque, a distribuição e transporte e o cliente final. Ou seja, os diversos passos para que se chegue do fornecedor da matéria-prima ao cliente final do produto que você está vendendo. Talvez você seja um fornecedor, talvez você seja um empreendedor que concebe o produto, tem a matéria-prima e entrega diretamente ao cliente. Mas nem sempre isso é realizado dessa forma. Talvez você precise comprar o insumo ou o recurso básico para produzir, produza parte do seu produto, venda para alguém que vai transformar aquele produto que você encaminhou para um cliente final. E aí você tem os intermediários, os atravessadores nesse processo, que também recebem parte do valor agregado desse produto. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que a distribuição pressupõe a ideia de uma base logística, ou seja, a base logística hoje do mundo globalizado é o mundo, ou seja, a partir do momento em que você está aberto ao comércio para fora do seu país, você passa a ter agora a possibilidade de ampliar as suas vendas, a possibilidade de ampliar a sua produção, entendendo que a fronteira agora passa a ser meramente um detalhe. Haja vista que nós temos serviços de entrega, como Correios e outras transportadoras particulares. Em alguns serviços você não precisa entregar um produto físico, simplesmente pode ser um vídeo, ou pode ser um relatório, ou seja, pode ser uma consultoria com algum produto digital, ou seja, um infoproduto. E esse comércio internacional tem crescido a cada ano, e uma velocidade crescente. Ou seja, é um indício de que as fronteiras comerciais entre os países vão se tornando cada vez mais flexíveis. E, obviamente, essas fronteiras podem sofrer reveses, como, por exemplo, práticas protecionistas, como vocês têm visto recentemente pelo governo americano, em alguns discursos do governo Bolsonaro, pela defesa da economia nacional, essa coisa toda. Não vou entrar nesse mérito, mas a tendência internacional é de que tenhamos uma expansão da atividade comercial internacional, porque ela permite, ela favorece o crescimento do produto internacional. Bom, do ponto de vista da tecnologia, a gente já entendeu e está claro para nós que nesse ambiente do empreendedorismo, a tecnologia está em constante mudança e ela é o motor propulsor dessas mudanças, permitindo que esses processos sejam acelerados, modificados, melhorados e tenhamos assim uma mudança significativa no produto em questão. Veja essa foto, por exemplo, ao lado. Você tem, na minha região nós chamamos de candeeiro, é candeeiro, eu nem sei como é que fala direito esse troço, mas você segura ali com a velinha, alguns usam querosene. Passado algum tempo foi inventada a lâmpada, essa lâmpada quente, que eu acho que chama, não sei se é incandescente, eu não lembro direito, com esse circuito que queima ali no meio. Tivemos uma melhoria para uma lâmpada fria, que aliás, não é lâmpada fria, mas é uma lâmpada mais econômica, não queima tanto como essa segunda lâmpada, a lâmpada incandescente. E agora nós temos a LED, que é uma versão ainda mais moderna, com maior duração, mais econômica. Ou seja, a tecnologia permite a mudança constante nesses processos de construção, permitindo melhorias constantes. Ou seja, melhor dizendo, não são melhorias constantes, mas há constantes mudanças no processo que pode levar a melhorias. Se são constantes ou não essas melhorias, nós não podemos dizer dessa forma, até porque não é um processo linear. O que nós sabemos é que há uma mudança, sempre buscando a melhora dos produtos. Essa última parte da minha frase é um pouco duvidosa, porque nós temos produtos hoje que reduziram a sua qualidade, principalmente a duração de alguns produtos. E aí eu preciso fazer uma aula à parte para poder mostrar os contra-exemplos de produtos que se tornaram inferiores com o passar do tempo. Bom, a globalização, eu tenho certeza que vocês entendem muito bem do que nós estamos falando, não no sentido do discurso de globalistas, essa coisa toda que se fala muito recente, dos 2 anos para cá, mas o conceito aqui é o que nós estamos buscando, é essa conectividade entre mercados e pessoas, e a sua intangibilidade, ou seja, simplesmente o entendimento de que
há uma fronteira que está sendo perpassada por todos por conta dos canais de comunicação, da possibilidade de distribuição dos seus produtos e da possibilidade das trocas comerciais, ou seja, a globalização é uma forma de você poder expandir a sua venda, o seu resultado financeiro, alcançando novos mercados, ou seja, você não está restrito somente aos seus mercados nacionais. E isso é um fator não novo na economia, mas é um valor adicional na economia tremendo, e quanto mais aberta a economia, maior ela vai estar inserida na globalização e permite que essas empresas passem a ser observadas. As empresas que estão hoje vendendo para fora passam a ser observadas não somente pelo mercado interno, mas também pelo mercado externo. Então, poxa, Claudiano, mas essa coisa de vender para fora, nós estamos falando só de grandes marcas, grandes empresas. Não é verdade. Nós vamos ver mais para frente exemplos de empresas muito pequenas ou micro pequenas empresas que passaram a desenvolver a sua produção e comercializá-la para fora do país. Ou seja, encontraram uma maneira de comercializar esses produtos. Nós vamos entender como elas chegaram nesse processo. Essa globalização pressupõe, então, que eu estou falando para vocês, assim, o vencer esses limites das fronteiras. Então, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, ela trata da distribuição de riqueza no mundo por país no ano de 2019. Vocês estão vendo aí uma espécie de bola com essas divisões, esses espaços que mostram a participação de cada país, não de cada país, porque o número de países é maior do que o que está escrito aí, mas a distribuição de uma boa parte dos países, inclusive por regiões, que está a África, Austrália, resto do mundo, América Latina, leste europeu, Europa, Ásia e América do Norte. E esse espaço maior, você está vendo os Estados Unidos, com 105 trilhões de dólares, representando 1/3 do PIB mundial, seguido da China, com aproximadamente, agora o meu cachorro latiu aqui, seguindo da China, com aproximadamente 18% do PIB mundial. Essa participação foi em 2019, eu não tenho os dados atualizados agora de 2020, até porque nós estamos vivendo o ano de 2020. Mas no último ano de 2019, os Estados Unidos representavam 1/3 da produção, ou 1/3 da distribuição de riqueza no mundo. O que isso significa? Significa que um só país toma conta de 1/3 da riqueza produzida no mundo. 2 países somados, como China e Estados Unidos, representam por volta de quase metade da riqueza do mundo. Essa distribuição da riqueza está muito pautada fortemente nas suas relações comerciais internacionais. Boa parte da produção ou da riqueza gerada nos Estados Unidos, ela advém de empresas ou de instituições com caráter internacional, ou seja, elas negociam para fora e estão fora negociando com outros mercados do mundo. E aí você vê, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui o Brasil está na cor laranja. Para quem está tendo dificuldade, fica no lado esquerdo da bola, esse pedaço laranja que eu vou ver, não sei se aparece com o mouse aqui, no canto esquerdo. O Brasil tem por volta de 1% da riqueza do mundo, com aproximadamente 3,5 trilhões de dólares. É só para que vocês tenham uma noção de como fica dividida essa riqueza no mundo. Obviamente, nós podemos fazer outras discussões sobre essa questão, sobre como esses países chegaram a esses valores, sobre que forma, mas o que importa para que vocês observem é que há uma relação direta e estreita entre países que comercializam e abertamente, ou seja, eles se expandem para o mundo, comercialmente falando, e por conta disso a sua produção e a sua distribuição, a sua riqueza nacional, ela é, não vou dizer proporcionalmente, mas ela é crescente. E esse resultado mostra, por exemplo, 2 países extremamente abertos para relações comerciais internacionais, a despeito do que vem acontecendo recentemente com o governo Trump. Bom, e o que nós entenderíamos por esses novos conceitos? Agora está surgindo essa coisa do novo normal por causa da pandemia, né? Ou seja, a discussão sobre as novas formas de ensino remoto, sobre a emergência do ensino remoto. Bom, a questão é a seguinte: em contextos de mudança, nós temos novas discussões, novas problemáticas. Vocês têm observado. O professor pode ou não liberar o acesso às suas videoaulas? Poxa, mas ele recebe direitos de imagem? Eu não recebo meu salário, mas não estou preocupado com isso agora. Mas é uma discussão.
Ah, mas de qualquer sorte, se trata de uma situação de extrema. Ninguém pensou nisso, não foi possível planejar isso, então que tenhamos dar respostas também não convencionais. Então, esses conceitos vão surgindo, conceitos que são relacionados à responsabilidade social do professor, da universidade, das empresas. Então, conceitos como time to market, que, ou seja, assim, o tempo para você chegar logo no mercado, são discussões que vão surgindo e essas discussões vão sendo muito mais rápidas e aceleradas porque a velocidade nesses processos passam a ser mais rápidos também. Ou seja, e vão apresentando vantagens e desvantagens que até então não eram conhecidas. Ou seja, a gente passa a perceber que a discussão agora ganha contornos éticos meio complicados, que a gente passa a necessidade de discutir. Então, os novos conceitos perpassam a ideia de que você passa a responder por questionamentos que até então você não tinha resposta e você se encontra diante de alguns dilemas que você precisa responder. Então, os conceitos vão surgindo e as discussões vão sendo estabelecidas e os novos ordenamentos e os marcos de entendimento sobre esses pontos vão sendo assentados. Então, é um processo em constante mudança. Obviamente que a gente entende que, diante desses novos conceitos, diante dessa discussão que vai se fazendo sobre a ética, que vai tendo que ser reinventada, a gente agora precisa apontar soluções que possam tratar de problemas novos, certo? Então, vamos, por exemplo, tratar questões como a pedofilia, um exemplo muito, muito vivo nos tempos atuais, a pedofilia virtual, que tem crescido em função da sociedade dispor de meios de internet com maior velocidade, possibilidades de se camuflar o IP de suas máquinas, e a sociedade que agora passa, de certa forma, a saber usar os cyberespaços que são, digamos assim, mais escondidos. E, por outro lado, essa própria internet, que é ambiente de coisas do mal como essa, passa também a discutir questões relacionadas a regras mais saudáveis, como, por exemplo, comprar ou não saindo de casa, ou seja, você passa a ter regras que agora ordenam não simplesmente a compra na loja, mas a compra nos espaços virtuais. Em que medida o indivíduo pode trocar um produto que comprou pela internet, sob quais condições, de que maneira o anúncio na internet é fidedigno ao produto que está sendo vendido. Então, essas discussões vão surgindo e a gente precisa entender como tratá-las. Assim. Essa figura, na realidade, remete a. Eu acabei colocando erradamente aqui, ela remete à globalização, mas eu coloquei porque eu achei muito interessante, eu acho que vocês deviam ter acesso a isso. É uma matriz, uma tabela, que nas linhas você tem a era da globalização, a liderança das exportações, as nações que estão liderando essas exportações, as exportações, na quarta linha, as exportações como percentual do PIB do mundo, a era que nós estamos falando, as inovações que estão sendo implementadas nessa era e as tendências que caracterizam o PIB daquela época. E aí, no século XV a XVIII, você tem as épocas do descobrimento, e nós sabemos muito bem disso, porque nós somos frutos de uma nação que foi, não vou dizer descoberta, mas que chegou aqui através dos portugueses, depois parte dos europeus também passaram por aqui, parte de alguns holandeses, ou seja, também de alguns britânicos. Britânicos, falei besteira. Então, o que acontece? Você passa a ter nações que foram desenvolvedoras de produtos básicos, bens essenciais, e através da navegação, por volta de 5%, menor do que 5% do PIB mundial daquela época, essas descobertas. Um pouco mais à frente, em 1900, por volta de 400 anos depois, nós temos o advento da indústria têxtil, com a Inglaterra sendo a principal dominante e representando por volta de 14% do PIB mundial. Ou seja, os britânicos, através da máquina a vapor, tiveram essa possibilidade. Só que aí nós vamos avançando para a globalização 2.0, que você já passa a ter a questão fabril, e aí nós temos já agora a primazia dos Estados Unidos e a China. Entre 90 e 2008, nós temos o advento das cadeias globais de valor, lideradas pelos Estados Unidos, com a representação de aproximadamente 20% do PIB mundial, e, de certa forma, você tem a incorporação da internet como um dos principais elementos desenvolvedores nessa época da inovação. Se até então era a possibilidade de utilizar as estradas na globalização 2.0 e os aviões, agora nós passamos a ter a própria internet como principal meio, um dos principais meios de canais de distribuição de alguns produtos e serviços. Por exemplo,
Antigamente você queria instalar o Office na sua máquina, não tem o Windows no seu computador, você não usa o Word, o Excel. Antigamente, se eu quisesse comprar o Windows, né, o Office, a coisa, eu tinha que ir na loja, comprar o CD, colocar no computador e fazer a instalação. Hoje em dia, basta você entrar no site da Microsoft, escolher o produto que você quer, fazer a compra e pedir para ele atualizar a máquina automaticamente. Ou seja, a internet passou a ser o canal de distribuição desse serviço. E agora, mais recente, nos anos 2010, 2000 a 2020 para cá, nós temos a China, como eu tinha mostrado naquele gráfico anterior para vocês, acho daquele, não gráfico, mas aquele mapa do mundo, os bens digitais, os infoprodutos, em que vocês passam a ter, de certa forma, um desenvolvimento da inteligência artificial, as redes neurais, como principal elemento condutor dessa inovação. Eu ouso dizer que em pouco tempo a China vai perpassar os Estados Unidos como principal desenvolvedor de inteligência artificial, se já não é nesse momento. Eu vou até buscar essa informação para a próxima aula. Mas a China conseguiu desenvolver mais rapidamente, tem conseguido desenvolver mais rapidamente esses elementos relacionados à inteligência artificial, que é o novo boom da atividade comercial do mundo. A gente vai falar mais sobre isso na uma próxima aula. Então tá. Terminada essa aula, eu quero pedir a você que acesse ou siga no link que eu vou disponibilizar do segundo vídeo. É uma palestra Como eu me tornei um empreendedor aos 66 anos de idade, do Paul Tasner, e eu espero que vocês possam descobrir e entender um pouco mais sobre essa atividade empreendedora e depois a gente vai ter um feedback a respeito.